existia, né, na Bíblia um discípulo chamado de Dídimo, que era o gêmeo, mas não era o Mateus. E eu falei que era o Mateus. É o Tomé. Amém? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, mas não que a gente pode, é comum, na verdade é comum você trocar um nome, uma coisa, não você trocar um conceito, um princípio. Mas um nome, às vezes, o pregador é Eliseu, o pregador fala Elias, Elias fala Eliseu. Isso é comum, irmão, bem comum. Mas eu fiquei pensando isso assim, matutando na minha cabeça o Mateus. E o estudo que eu fiz há tempos atrás sobre essa questão, né, do Dídimo, porque também Tomé vem da palavra Tomás, que também quer dizer gêmeo, né? E a Bíblia chamava ele de o Dídimo, né? Que na língua grega quer dizer gêmeo. É porque existe uma corrente teológica forte, isso são correntes, estudos, que defendem que o irmão gêmeo do Tomé é o Mateus. E por isso que eu estava com esse negócio na cabeça pensando assim, mas não é o Mateus, é o Tomé, o Mateus é o Tomé, mas quando a Bíblia fala, né, é Tomé o Dídimo. Então a Bíblia declara que o Tomé era gêmeo com alguém. Agora, em relação ao Mateus, é uma suposição defendida por alguns pensadores, mas não está isso claramente na Bíblia, nas Escrituras. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, hoje nós vamos para a segunda aula do nosso módulo Vocação Ministerial. E eu quero dizer que você precisa prestar muita atenção nessa aula, porque é uma aula muito difícil. Não é uma aula fácil. Por quê? Porque ela é uma aula conceitual. Ela não é uma aula profética. Ela não é uma aula como foi a aula passada, que a gente vai contando uma história e dentro da história a gente vai colocando, né, os princípios que precisamos aprender. É uma aula técnica. É uma aula conceitual, isso é isso, isso é isso, é aula mesmo. Então não tem como a gente dar aquelas viajadas, né, que nos levantam, né, que mexem com o nosso espírito. É uma aula técnica. Então é muito importante que você fique ligado nisso, que você fique conectado com isso, para que você não se perca. E não é um conteúdo fácil, porque tem muitos pormenores, é complicado. Então eu queria que você me desse a sua atenção de presente nessa noite, em nome de Jesus. Que você levantasse o menos possível, que você não se distraísse, não andasse no templo. Você me desse a sua atenção para que a gente possa, né, colocar essas coisas aqui no lugar. Amém? Essa aula também é uma aula que foi produzida, foi desenvolvida por nós, né, por nós aqui no Ministério Mevan local. Não é uma aula que você não vai achar ela em lugar nenhum, irmão. Nem no YouTube, nem no livro, nem na apostila, nem na internet. Não existe essa aula. Existe o assunto, mas a aula não existe. E esse módulo, não só essa aula, esse módulo é fruto de estudos desenvolvidos, irmãos, há mais de 10 anos. Então não é uma coisa que a gente foi, pegou, leu um livro e vamos fazer isso aqui, né? E a maioria dos nossos módulos da nossa escola, sabe, a grande maioria, 90% dos nossos módulos são desenvolvidos aqui. Um ou outro módulo, é raro de acontecer, mas tem um ou outro módulo que a gente tem uma referência. A gente pegou uma base de algum lugar que a gente viu e falou, cara, esse assunto aqui foi muito bem desenvolvido por essa pessoa, por esse ministério, vamos colocar na nossa escola, né? Então existe isso, mas é muito raro. A maioria dos nossos materiais foram desenvolvidos por uma série de pesquisas, de estudos, de associações, de análises de muitos anos. Amém? Então, outra coisa que eu quero dizer para você, talvez alguma coisa que você ouça aqui nessa noite, você já ouviu diferente em outro lugar. Isso é comum. Eu também já ouvi muita coisa diferente do que eu vou falar aqui. Mas isso é a forma como nós, Ministério Mevan, né, aqui no Triângulo, Araguari, Uberlândia, como nós entendemos a vocação ministerial, o ofício ministerial. Vou abrir, né, um segundo ponto. Talvez em algum momento você diga assim, pastor, sabe, eu não concordo com isso, eu penso diferente. Irmão, não tem problema. Como assim, pastor, não tem problema? Porque isso não é doutrina, irmãos, isso não é princípio. E você achar algo diferente de mim não vai dificultar em nada a nossa caminhada e não vai
deixar nenhum de nós dois de ir para a eternidade, nos enviar para o inferno. Amém? Porque não são doutrinas básicas, elementares da palavra. Então, são, entendimentos. Então, se você discordar de alguma coisa, nós vamos continuar sendo amigos, caminhando junto. Amém? Terceiro ponto, para se falar desse assunto, eu poderia falar, de muitas coisas e fazer muitas citações e colocar muita coisa e colocar, alguns conceitos que são, de autores internacionais que são, que tem renome no assunto, mas também não é o objetivo, irmão. Nós não queremos falar muita coisa para você chegar e falar assim, cara, aquela aula foi muito legal, foi muito forte, só que eu não entendi nada. Entendeu? Falou um monte de coisa difícil, um monte de coisa assim, assado e tal, porque nosso objetivo aqui nessa noite não é demonstrar, nem hoje, nem em nenhuma aula, demonstrar conhecimento. É fazer você entender na prática princípios e conceitos que nós vivemos e aplicamos aqui. Amém? Amém? E o quarto ponto é que, como eu falei, se você tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa, você pode nos procurar depois, no final da aula, outro dia, e a gente pode sentar e conversar sobre o assunto. Entendeu a questão, irmão? Se você não entender ou não concordar, não é o problema. O problema são dois: você continuar com a sua dúvida sem entender, isso é problema. Ou você não concordando, disseminar o que você não concorda, também é problema. Se você não concorda com algo ou pensa diferente, você tem que convencer a mim, que sou o seu pastor. Nós somos um ministério maduro para isso. Pastor, eu penso assim, assim, tal, tal. Nós vamos conversar. E você tem que tentar convencer a mim. Não é os irmãos que estão dizendo, não, é porque isso, porque aquilo, tal. A igreja não precisa de uma segunda aula. A aula da igreja é essa aula. Então, se alguém pensa diferente, não tem que ensinar nos bastidores, tem que ensinar para mim. Amém? Tem que trazer para mim, nós vamos sentar e conversar e resolver as nossas questões. Então, querido, nós partimos da primeira aula, que foi fantástica, a nossa primeira aula, quando nós falávamos do chamado. Então, assim, só para você ter uma ideia, e se reposicionar aí, nós falamos na aula passada a respeito do que é chamado e o que é vocação. As pessoas costumam dizer, eu tenho um chamado, e meu chamado é cantar, meu chamado é tocar, meu chamado é dançar, meu chamado é interceder. Isso não é chamado. Nós concluímos juntos na aula passada que chamado não tem a ver com o que você sabe, que chamado não tem a ver com o que você está fazendo, que chamado não tem a ver nem com o que você fez. Chamado tem a ver com aonde você está. Então, chamado não tem a ver com uma habilidade. Chamado tem a ver com um lugar. Diga, o que é chamado? É estar num lugar, dentro da minha identidade. Filho de Deus. Filhos tecnon ou filhos ruios? Filhos ruios que manifestam a glória do Pai. Então, lembra da lei da primeira menção, teologia, falamos isso aqui na primeira aula. O que foi falado? Quando pela primeira vez aparece a palavra chamado na Bíblia, é o Senhor Deus chamando Adão. Então, ele chama Adão por quê? Não é para saber o que Adão estava fazendo ou o que Adão havia feito, porque isso ele já sabia. Ele chama Adão para que ele e para que principalmente Adão pudesse saber onde ele estava. Amém? Então, irmãos, se o Senhor descesse lá no Éden, no ponto de encontro, e o Adão estivesse lá, ele não ia chamar Adão, você concorda comigo? Adão, ele está aqui. Aí sim ele poderia perguntar, o que você fez? Que foi até a pergunta, que ele fez quando Adão chegou. Mas a primeira coisa que ele fez, que Deus fez, foi chamar Adão. Por quê? Porque o chamado não tem a ver com uma habilidade, ou com aquilo que você fez, ou com aquilo que você deixou de fazer, ou com o seu pecado. Chamado tem a ver com o lugar que você está. Então, quando você está no lugar que você deve estar, Deus não te chama, porque você está no chamado.
Então você não tem um chamado, você está no chamado. E lembre-se que falamos que todos nós precisamos estar no chamado, porque o chamado de todos nós é o mesmo: estar em comunhão com o Pai, na nossa identidade de filhos maduros, refletindo a glória de Deus, amém? Manifestando o reino do Senhor. Então, chamado, diga comigo, chamado tem a ver com um lugar que eu preciso estar, e não com a habilidade de fazer, amém? Aleluia. Então, prosseguindo nessa noite, eu quero falar para você a respeito de alguns pontos que nós vamos desmistificar nessa noite. Nós vamos falar sobre dons, nós vamos falar sobre ministérios e nós vamos falar sobre operações. São coisas diferentes e é importante para nós entender sobre isso. Eu quero dizer que nós não vamos muitas vezes conceituar isso de uma forma absoluta, de uma forma definitiva. Nós vamos dar um conceito primordial, amém? Mas você vai começar a entender na prática o que é um dom, o que é um ministério e o que é uma operação, amém? Para que a gente possa começar lá na frente, entrar nos 5 ministérios, que é o assunto que muita gente procura saber. Então, abra sua Bíblia comigo aí, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12. Amém? 1 Coríntios 12, verso 1 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Verso 4: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6: há diferentes formas de operações, mas o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. Diga comigo assim: falou de 3 coisas diferentes, amém? Verso 7, ele vai falar de dons espirituais. Por quê? Porque o carro-chefe aí, o capítulo que qualquer escola que vai falar sobre dons no Espírito, vai começar a ensinar, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E o verso 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Em outra versão diz: cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um fim proveitoso. Verso 8: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Anotou aí? Os dons do Espírito, ao todo aqui, nessa passagem, são quantos? 9 dons. Número 1, palavra de sabedoria. Número 2, palavra de conhecimento. Número 3, fé. Número 4, dons de operação de cura, dons de cura. Número 5, operação de milagres. Número 6, profecia. Número 7, discernimento de espíritos.
Número 8, variedade de línguas. E número 9, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então Ele distribui, irmãos, individualmente. Então, nós precisamos pegar alguns pontos da Bíblia. Se Ele distribui individualmente, quer dizer, irmãos, que não é todo mundo que tem os mesmos dons. Porque Ele distribui de uma forma individual. Baseado no quê? Na forma como Ele quer. Ok. Verso 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora não tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 15, vamos pulando. Se o pé disser, é porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, aí nós vamos entrar naquela história que Paulo fala, para que a igreja de Corinto pudesse entender que a mão não é mais importante que o pé, e nem o pé é mais importante que a mão. Todos os membros do corpo são iguais, mas têm funções diferentes. Verso 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Veja bem, nós ainda estamos em 1 Coríntios 12. Só que a partir do verso 28 nós vamos ver uma coisa diferente. A mesmo capítulo, a mesma carta, para a mesma igreja, Paulo continua dizendo, verso 28, assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos. Opa, peraí, já começou a falar de outra coisa. Estava falando de dons do Espírito. Agora nós estamos falando de ministérios, ou como nós chamamos de dons ministeriais. E nós vamos entender isso. E é muito importante que você entenda isso. Porque, irmão, senão você não consegue se movimentar na igreja como filho. Entendendo o que é igreja, como funcionam os ministérios, como funcionam os membros do corpo. Se perguntarem para você, qual é o papel da mão? Você sabe, não sabe? E o do pé? Qual é o papel do joelho? Qual é o papel da cabeça? Já pensou se você tivesse um corpo e não soubesse para que algum dos membros desse corpo seu servisse? Alguns estão na igreja assim. Então, verso 28 diz, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Então falou de três tipos aqui, de três pontos, né? Três categorias de ministérios. Vírgula, apóstolos, profetas e mestres. Diga comigo, apóstolos, profetas e mestres. Vírgula, depois os que realizam milagres. Opa! O que entrou aqui agora? O que realiza milagre é o quê? É um dom do Espírito Santo. Então, o que realiza milagre não tem a ver, irmãos, necessariamente, não tem ligação direta com o que ele está falando sobre apóstolos, profetas e mestres. Paulo aqui pegou e fez, sabe, uma salada de fruta, ele juntou as coisas. Ele está falando de ministérios e está falando de dons. E nós precisamos saber a diferença disso. Assim como é importante saber o que é um chamado e o que é uma vocação, nós precisamos saber o que é um ministério e o que é um dom. Tem gente que fala assim, qual que é seu ministério? Eu sou do ministério da intercessão. Isso não existe. Pode até existir na igreja, né? O ministério da intercessão, porque junta. Mas não existe o ministério do intercessor na Bíblia, nem o ministério do músico e nem o ministério da dança. Então nós precisamos entender biblicamente como isso funciona. Então Paulo juntou lá, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres. Então voltou para os dons do Espírito. E depois os que têm dons de curar. O que é dom de curar?
O que é dom de curar? Dom do Espírito. Irmão, se você não entender nem aqui, nós já podemos parar agora. Você precisa vir comigo. O que é dons de curar? Dons do Espírito. E depois, os que têm dom de prestar ajuda. A palavra aqui certa é os que têm dons de socorro. Alguém tem essa versão, socorro? A palavra socorro, a palavra ajuda ou a palavra serviço, os que têm dons para prestar serviço. O original grego aqui é diáconos. Opa, peraí, você já entendeu aí, falou de outra coisa. Então Paulo juntou tudo, irmãos. Aqui ele está falando de ministério, está falando de dons, está falando de operações. Por quê? Porque trabalhar no serviço não é ministério. Trabalhar no serviço não é dom do Espírito Santo. Trabalhar no serviço é um comissionamento de Deus por uma operação do Espírito. Está entendendo? Depois lá na frente você vai ver algumas diferenças que te ajudam também a separar as coisas. Por quê? Porque ministério foi dado pelo Filho. Ministério foi dado por Cristo. Quais são os ministérios? Efésios capítulo 4, verso 11. Profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres foram concedidos pelo Filho, por Jesus. Os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. E as operações, há quem diga, os estudiosos, que é concedida pelo Pai. Está entendendo isso? Então há uma diferença. Isso aqui, irmãos, é fundamento da igreja. Aleluia. Isso aqui é, por isso que eu estou falando. Se você não tiver isso anotado depois, para você ler, reler, ou comprar o kit, já é, Elvis. Então ele falou de outra coisa aqui. Os que têm dom de prestar ajuda, ou de prestar socorro, ou dom de serviço. Vírgula. E depois, os que têm dons de administrar, ou dom de governo. Opa, peraí. Isso aqui também não é dom do Espírito Santo. Não está nos 9 dons. E nem é ministério. Então também se entende que é o quê? Está entrando em que classe aqui? Na terceira classe, que se chama de operações. Então existe um dom de administração chamado, irmãos, de kuberneses. Com K, palavra no grego, com K, kuberneses, que significa um dom para administrar. Está querendo ou não? Está entendendo isso? Ok. E depois, os que falam em diversas línguas. Opa, peraí. Falar em diversas línguas é o quê? É um dom do Espírito. Então você entendeu aqui que juntou 3 coisas nessa passagem. Então, irmãos, isso aqui não quer dizer que é uma escala de hierarquia, o que é mais importante, o que é melhor, o que vem primeiro, não tem nada a ver com isso. Aqui Paulo está falando a uma igreja que entendia, de dons, uma igreja que entendia da movimentação do Espírito. Precisava Paulo organizar algumas coisas lá, mas era a igreja do reteté. Então Paulo está falando de uma coisas aqui que estão juntas. Verso 29, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagre, mudou. Tem todos dons de curar, falam todos em línguas, ou todos interpretam. Amém? Ficou entendido isso? Então, o que nós começamos aqui? Separar algumas coisas entre dons, ministérios e operações. Entre dons, 2, ministérios e operações. Operações, amém, irmãos? Ok, vamos conceituar algumas coisas aqui para que você entenda. O que é um ministério, pastor? Quando pegamos
carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A partir do verso 10, 11, vai começar a falar daquilo que nós chamamos de ministérios. Não está escrito na Bíblia o nome ministério. Vai estar dizendo que aquele, falando sobre Jesus, aquele que desceu, é o mesmo que subiu, ele levou o cativo, o cativeiro, papapá. Você vai ver claramente que está falando sobre Jesus, nós vamos chegar lá depois. E vai falar, e ele mesmo chamou uns para o ministério apostólico. É isso que está escrito lá? É ou não é, irmão? E ele chamou uns para o ministério apostólico, outros para o ministério profético. Não é isso que está escrito lá? É ou não é? Não. Não tem o nome ministério. E ele chamou uns para. Então por que a gente diz que lá é ministério? Ok, vamos definir o que é um ministério. Se você pegar dicionário, vamos definir a palavra ministério. O que nós vamos achar? Primeira definição para ministério: serviço. O que é um ministério? Ofício, cargo, encargo, função. Isso é um ministério. Por isso, desmistificando outra coisa, nunca, irmãos, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres não é título. O fulano é um título, é o título do pastor, é o título do profeta. Isso é um ministério. E ministério é um nome bonito para falar função, para falar serviço, para falar que trabalha em. Então o que é um ministério? Ofício, cargo, encargo, função. Então vamos pegar as definições que estão aqui e vamos esmiuçar mais. Segundo o dicionário, o que é um ofício? Qualquer atividade de trabalho que requer técnica e habilidade específica. Epa, está começando a clarear, irmão. O que é um ministério? É um ofício. O que é um ofício? Qualquer atividade de trabalho. Então ministério é trabalho? Exatamente, irmão. Eu achava que ministério era receber um título, aí depois eu botava o carro na melhor vaga, entrava na frente da fila, na hora de comer, e depois até eu achei que porque eu sou o pastor, eu sou o fulano, Tem gente que você chega a perguntar assim, irmão, como é que você chama? Bispo Beltrano. Não, irmão, seu nome não é a função, o título. E ainda não está o problema da pessoa falar, eu sou o pastor fulano, eu sou o pior, quando você chega e chama pelo nome. O irmão Douglas, por favor. Irmão não, por favor. Apóstolo Querubim Douglas Rosa. E eu vou te falar, irmãos, tem, e não é pouco. E não é pouco. Então, irmãos, a Bíblia nos chama de servos. A Bíblia nos chama de servos, cooperadores de Cristo. Paulo escrevia, Paulo, escravo de Cristo, cooperador convosco. Ele era o apóstolo Paulo, mas você está entendendo isso? Então, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, mestre não é título, é ministério. E o que é ministério? Ofício. E o que é ofício? Qualquer atividade de trabalho que requer uma técnica ou uma habilidade específica. Então, para você ter um ministério, você precisa ter uma habilidade específica. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem muita gente querendo ministério, mas não tem uma habilidade específica. Não tem uma habilidade específica. Isso é ofício. E encargo. O que é encargo? Encargo é aquilo que é ou se tornou incumbência ou compromisso de alguém. Lembra da definição de ministério? O que é ministério? Encargo. Amém? E o que é encargo? O que é o encargo? Aquilo que se tornou incumbência ou compromisso de alguém. A pessoa, irmãos, tem uma incumbência, um compromisso. Isso é ministério. Agora, beleza.
A palavra, irmãos, ministério, vem dessa origem. Você sabia que a palavra ministério, que parece uma coisa tão linda, eu queria um ministério, vem da palavra, irmão, diáconos. A palavra ministério vem da origem serviço. Então eu quero um ministério, você quer um serviço, irmão? Vou te dar um serviço. Agora, o que é um dom? A palavra dom, quando na Bíblia nós lemos dom, vem do original grego carisma. E sabe o que é carisma? Favor imerecido, aquilo em que não há mérito. Amém? Entendeu isso? Então, vamos lá. Se dom é carisma, e se carisma é um favor imerecido, é um presente, é uma bênção de Deus para nós, é um mimo do céu para nós, é um favor imerecido. Então, Rodrigo, você, para receber um carisma, você tem que não merecer, porque se você merece, não é mais carisma. Opa! Então como é que é isso? Carisma é um dom, e o dom é um favor que Deus dá imerecido, você não precisa merecer. Então o meu pensamento, então eu vou me tornar isso, fazer aquilo, estudar, fazer teologia, batizar, tudo, e aí eu vou ser batizado no dom de operação de milagres. Caiu, irmão, isso não existe. E por isso que nós vamos desmistificar muita coisa aqui. Ah, pastor, o senhor está falando contra a consagração? Não, você precisa ser consagrado, santo, separado, mas não é para você ter um dom. Porque te fazer consagrado, separado, santificado, não te traz um dom. Você está entendendo isso? E por que eu preciso ser então? Porque o Senhor mandou que sejamos. Porque o Senhor nos mandou andar em consagração, separados do mundo. Então não estou falando que ser consagrado, e essas escolas servem para muita gente, sabe, que querem nos acusar, colocar palavras na nossa boca. Eu não estou falando que não precisa se consagrar. Quanto mais consagrado, quanto mais você buscar a santificação, mais próximo, mais parecido com o Pai você está. E o Senhor nos manda ser separados, sermos diferentes. Mas quando eu faço isso para poder então falar em línguas, para poder então operar milagres, para poder então ter um discernimento de espíritos na libertação, não funciona. Por quê? Porque não tem nada a ver, porque dom é carisma, e carisma é favor imerecido, é aquilo que você recebe sem merecer. Por isso que às vezes tem um irmão que não é tão santo como você é, mas que tem o dom que você quer e não tem. Você está entendido? Está entendendo? Pastor, mas o fulano, pastor, mas o ciclano, ele fala, ele está ensinando, ele coisa, ele expulsa, ele não sei o que, ele vê. Irmão, é o dom. O que é o dom? Carisma. O que é o carisma? É favor imerecido. Ele não tem porque ele merece. Ele não merece. Aí você olha e fala, cara, esse cara é muito ruim. Igualzinho você. E eu. Nós somos muito ruins. Ele não merece, mas ele tem um dom que eu queria ter e não tenho. Por quê? Não é porque ele mereceu, é porque é o dom. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, então, dom é favor imerecido. Você não vai conseguir fazer nada para atrair um dom, porque não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer que você atrai um dom para a sua vida. Deus escolheu e pronto, e ponto final. Aleluia, glória a Deus. Ok. Agora, se dom é um favor imerecido, e tudo que a gente tem, na verdade, nós não merecemos, é verdade ou não? Você entende que ministério é dom? Aí você, pois é, pastor. E você entende que operações também é dom? Então você entende que Paulo falou de 3 coisas: ministério, dons e operações. Mas na verdade tudo é dom. Por quê? Porque tudo nós recebemos de Deus sem merecer. Então é dom.
Então como é que eu vou definir, pastor? Aí bagunçou minha cabeça de novo. Como é que eu vou definir agora o que é dom, o que é ministério? É só você pegar a definição. Dom é aquilo que você recebe de uma forma imerecida, é um favor imerecido, está em você. Você merecendo ou não merecendo, está em você. Vou falar mais uma coisa, você usando ou não usando, está em você. Sabia disso? Pode estar meio enferrujado, mas está aí dentro. Porque você acha, irmãos, que um irmão vai e desvia da igreja. Aí ele fica lá na igreja, sei lá, fica lá no mundo, quer dizer, 3, 4, 10 anos lá no mundo. Aí ele volta para a igreja. Aí ele voltou, só tem uma semana e o dom que ele tinha está nele de novo. Falei, Senhor, o Senhor está de marcação comigo, hein? O irmão deu uma volta por aí, filho pródigo, voltou agora e já voltou arrebentando. E eu estou aqui buscando, é porque, irmãos, ele não recebeu um dom. Ele sempre teve aquele dom. Antes dele sair, ele já tinha, o pai já tinha dado para ele. E eu vou dizer, irmãos, aí depois a gente discute. Eu sei que, algumas coisas que nós vamos falar que geram conflitos. Quando você se afasta, irmãos, dos caminhos do Senhor, o dom permanece em você. Que isso, pastor? Sim, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque o dom, ele está num lugar em você chamado Espírito. E o pecado, deixa eu falar uma coisa para você, está num lugar em você chamado alma e corpo. O pecado não entra no seu espírito. O espírito é o recôndito particular de Deus, fechado a 200 chaves pelo Senhor, aonde Deus põe, sela e guarda. Então alguém que está fora pode ser que não consiga usar, pode ser que não consiga se movimentar. Jesus vai voltar, ele vai para o inferno. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de correntes teológicas e do que se entende. Eu entendo que sim. Pastor, peraí, agora complicou tudo. O senhor está falando que quem está lá fora, se Jesus voltar, não, irmãos. Eu estou falando que existem correntes teológicas que dizem que aquele que foi escolhido por Deus, você conhece, os calvinistas, Jesus não vai voltar sem que ele retorne. É isso que eu estou dizendo. Eu não acredito nessa versão, é o meu pensamento. Eu acredito que pessoas que estão no mundo perderão sua salvação, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Amém? Tá, mas esse não é o ponto. O ponto é a questão do Espírito. Então é dom, você tem lá, então você pode usar, pode não usar, ele está lá. É um favor imerecido, ok. Agora deixa eu falar uma coisa para você. E como é que um dom, e qual a diferença de ministério? É quando o dom se torna um ofício. É quando o dom se torna um ofício. Por isso, irmãos, que há diferença entre o dom de profecia, que é dom, carisma, e o ministério profético. São coisas diferentes. Dom de profecia é uma coisa, é o carisma, é o dom. Ministério profético é outra coisa, depois nós vamos falar dele lá na frente. Amém? Então, quando que o dom que eu tenho se torna um ministério? Quando o dom que eu tenho, quando o dom que o Senhor me deu, passa a ser o quê? Um encargo, um ofício, um serviço. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não sei se você está... pastor, não entendi, então eu vou te explicar. Irmãos, eu posso trocar uma luz lá em casa e não ser eletricista. Entendeu? Trocar a luz seria o dom. Me tornar eletricista seria o ministério. Entendeu? Eu posso trocar o pneu do meu carro. Precisei trocar. Sei como trocar, mas não ser um borracheiro. Porque o borracheiro é o ministério. O borracheiro é um ofício. O borracheiro é a habilidade específica para. O trocar o pneu é algo que você sabe fazer. Por uma habilidade que Deus te deu. Mas não é a sua função. Então o dom é algo que Deus te deu, é favor imerecido, é carisma, está aí. Mas não é a sua função. Quando eu tenho uma função de ensinar, o que você faz? A minha vida é ensinar a palavra. Eu tenho um ofício de mestre. A minha vida tem como ofício entender o tempo, a realidade dos tempos, as eras, interpretar o movimento do céu. Você é um profeta, é um ministério profético. Quando eu chego perto do Rodrigo aqui, Deus sabe
mexe alguma coisa em mim e me dá uma palavra para o Rodrigo. Aí eu vou e entrego para o Rodrigo. Isso não é ministério profético, irmãos. Isso é dom de profecia. Está entendendo isso? Nós vamos falar disso mais para frente. Quando o meu ofício eu tenho como ofício, eu tenho um ministério pastoral, a minha vida é pastorear. A minha vida é apacentar a pessoa. O que você faz? De manhã eu visito fulano, meio-dia eu visito Beltrano, à tarde eu vou no hospital, à noite eu vou na cadeia, num tal lugar eu faço ali e tal. A sua vida é apacentamento. Então você tem um ministério pastoral, um ministério evangelístico, e não um dom para fazer alguma coisa, que pode acontecer de forma esporádica. E qual que é a diferença de operações? Operações é quando isso se torna de forma mais esporádica ainda. Como assim, pastor? Operação, irmão, é quando você se move por uma energia. Aí você entrou em parafuso, né? Ficou feio isso aí, pastor. Parece coisa de, né, meio místico. Nossa, pastor, acabou com a aula, hein? Irmão, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 6, há diferentes formas de operações. A palavra operações é enérgima, ou energema, que é uma palavra grega para energia. O que é uma operação? É uma energia que vem pelo Espírito para me movimentar em algo. Existe, agora se você quiser definir isso, por isso que eu falei que essa aula é difícil. Existem controvérsias naqueles que ministram em relação de dons e de operações. Quem trabalha, estuda e define isso, dizem que operações é aquilo que acontece com mais frequência. Não é ainda o ministério, mas você já está imbuído, sabe, num trabalho, num processo. E dons é aquilo que acontece mais esporádico. Já outros dizem que é o contrário, mas a questão é que é diferente. Amém? Então, o que é uma operação? Há diferente forma de operações. 1 Coríntios 12, verso 6. O que é diferente forma de operações? Enérgema. Depois você olha lá, confere, irmão. Não é porque eu falei que você acredita, não. Vai lá e confere. A Bíblia diz enérgema. O que é enérgema no grego? Energia. Então a Bíblia está dizendo que existe uma energia pelo Espírito para que você sirva. Amém? E o que seriam essas operações? Abre sua Bíblia em Romanos comigo. Romanos 12, verso 6. Romanos 12, verso 6 diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha lá como é que tudo é dom, irmãos. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha Paulo escrevendo novamente. Se é a profecia, seja ela segundo a sua medida de fé. Se é ministério, seja em ensinar, ministrar, haja dedicação no ensino. A palavra aqui ministério, antes do ensino é ministério. Na palavra ministério aqui no original, irmãos, mais uma vez é diaconia, serviço. Então fala de um dom específico para o serviço. Aí depois sim, vem de um dom específico para ensinar. Haja dedicação ao ensino. O que exorta, olha, você não tinha visto isso antes. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo, que usa de misericórdia
com alegria. Então você vai ver que apareceram algumas coisas aqui que estão sendo citadas como dons, porque eu te falei que se você passar por um contexto mais abrangente, tudo é dom, mas não estão naqueles 9 dons do Espírito Santo e não estão nos 5 ministérios de Efésios 4:11. Não estão nos 9 dons de 1 Coríntios 12 e não estão nos 5 ministérios de Efésios 4:11. Que fala aqui? O que você viu de diferente aí? Exortar, amparar, prover e servir e presidir. Não é isso que tem de diferente aí? Então, irmãos, nós estamos ampliando, entendendo que ministério é uma função específica, é um serviço. Quando o dom que o Senhor nos deu se tornou uma habilidade específica para. Mas saindo dos ministérios, nós temos os dons espirituais e temos, que mais? As operações. Vamos lá, vem comigo. Se você for entender como operações, aquilo que não é dom ministerial e aquilo que não é dons espirituais, nós entendemos isso aqui como operações. Você vai ver que operações podem realmente estar mais presente na vida do servo do que os dons espirituais. Por quê? Serviço, e aqui nós entramos numa chave, irmãos. Serviço ou socorro e governo. Nós entramos em um dom, porque é dom dado como operação, porque não é dom espiritual dos 9 lá. É um dom que vem para a gente como operação, mas que vai trabalhar na hierarquia da igreja. Porque lembra que nós falamos dos ministérios? Não tem nada a ver com hierarquia. Os ministérios é função, é trabalho. E não quer dizer que o apóstolo é mais importante que o profeta, né, que o pastor e tal. Não tem nada a ver com isso. Mas quando nós entendemos, nós vamos ter que entender que existem 2 categorias de hierarquia na igreja. E a Bíblia vai falar disso o tempo todo no Novo Testamento. Que é o serviço ou o socorro e o governo. E como que isso se manifesta na minha vida? Através de uma operação do Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Através de uma operação do Espírito. Não é um dom espiritual dos 9 de 1 Coríntios 12, mas é uma operação do Espírito. Fora isso, tem o quê? O que a Bíblia diz aí? Aquele que abençoa, que é abençoador, que dá com generosidade, aquele que reparte o que tem. Isso é um dom, irmão, enviado pelo Espírito como uma operação. Está entendendo isso? O que mais? Coloca seus olhos aí, vamos lá, para de preguiça. E me fala, exortação. Por que tem gente que sabe exortar pessoas e chega e pode, querido, assim, né, entre aspas, descer o bambu e a pessoa recebe, se quebranta, se arrepende e volta. E tem uns que se exortar a coisa fica pior do que estava. Aí que ele some mesmo. Ah, pastor, é porque exortou com amor. Não é só isso, irmãos. É porque existe uma operação espiritual que dá base para que algumas pessoas exortem de uma forma com maior qualidade. Exortação, contribuição, amparo. Tem gente, irmãos, que tem esse mover do Espírito de amparar pessoas. De trazer e conseguir amparar, conseguir, sabe, ajudar a pessoa a sair da sua dor, daquele lugar. Porque é alguém que se move no amparo. Então vamos lá. Eu falei de algumas coisas aqui no início da aula e a Bíblia não fala disso. Você já pensou que alguém que canta maravilhosamente, é um músico na casa de Deus, ele tem um dom espiritual, aquilo ali flui do Espírito para fazer aquilo? Você concorda comigo ou não? Ou você acha que aquilo é só um talento humano,
ou você sente que é algo do Espírito. E a Bíblia não fala de um dom do músico, mas nós podemos entender, irmãos, como uma operação. A pessoa se move através de um instrumento espiritual para louvar, adorar a Deus. Por exemplo, não existe um ministério de, vamos dizer, de intercessor. A pessoa, ele é intercessor. A Bíblia chama todos a serem intercessores. Então, dentro dos 5 ministérios não existe esse ofício. Mas você concorda comigo que existem pessoas que têm, sabe, essa movimentação pelo Espírito, a ser alguém que ora, a ser alguém que se move nesse sentido, ainda que não seja um profeta, mas ela é intercessor, e é diferente de ser profeta. Nisso, em toda a capacidade da igreja de se movimentar pelo Espírito, nós vamos atribuir as operações do Espírito. Dá uma olhada naquilo ali, aquele irmão toca daquela forma, é uma operação espiritual. Aquele irmão canta daquela forma, nesse momento é uma operação espiritual. Aquela pessoa serve daquela forma, é uma operação espiritual. Amém? Assim como aqui já foi colocado o amparo, a exortação, o repartir, a partilha, capacidade de partilhar, de dividir o que tem. Você acha que todo mundo tem essa capacidade igual? Eita! Porque por uma operação do Espírito, a pessoa consegue se movimentar dessa forma. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, ok, vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Eu quero trabalhar com você agora e começar a mostrar para você uma coisa importante, ligada a justamente a hierarquia. Depois, quando a gente entrar na ação dos 5 ministérios, você vai ver que isso não tem nada a ver com título nem com hierarquia, mas o que nós vamos falar agora tem, tá? Hierarquia e organização da estrutura da igreja. A palavra de Deus, em todo o seu momento, ela nos manda o quê? Nos mover com ordem e com decência. E existe uma hierarquia, e essa hierarquia precisava ser por uma operação do Espírito. Amém? Então, nessa operação do Espírito, você já viu 2 nomes aí que você não conhecia, que é justamente o socorro e o governo. O socorro e o governo. E isso é uma operação do Espírito para trazer uma estrutura de organização na igreja. É aonde, irmãos, nós vamos entrar e começar a separar o que chamamos de corpo de socorro, ou de corpo de serviço, ou de corpo de diaconia, que quer dizer serviço, com corpo administrativo, com corpo de governo, que quer dizer presbitério. E você vai ver que uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, isso é importantíssimo você entender. Todos nós, sem exceção, todos nós nos moveremos espiritualmente, nos moveremos por operação do Espírito, ou para o governo, ou para o serviço. Esse é o primeiro momento que o Senhor nos chamou. Se você entender dom ministerial como governo, está errado, pastor, está errado. Porque a Bíblia não diz que o governo da igreja é o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Não diz que isso tem a ver com hierarquia. Não diz que isso governa. Diz que isso existe para o aperfeiçoamento dos santos. Você está entendendo isso? Governo tem a ver com presbítero. Governo tem a ver com presbitério. E socorro, que é outra operação, que quem não está se movendo espiritualmente na operação de governo ou de administração, como presbítero está se movendo como operação, uma manifestação do Espírito para o socorro ou serviço. Quantos estão comigo aqui? Então, pastor, o senhor está me dizendo que serviço
não tem a ver só com diáconos, diaconia. O que a diaconia faz? Anota o nome, abraça na porta, serve a ceia, lava o banheiro. Isso é serviço. Não, irmãos. O dom de socorro, que na verdade é uma operação do Espírito. Estão entendendo isso? De socorro são todos aqueles que consequentemente não estão envolvidos numa função de governo. Então, quem canta, quem adora, quem dança, quem intercede, quem abre, quem fecha, quem opera a mesa, quem faz qualquer coisa, você pode não ser diácono, achar que você não é, mas na verdade você é. Porque todo mundo que não é governo é serviço. Na verdade, por isso que eu gosto de dizer socorro. No outro módulo passado, nós falamos serviço. Mas vamos dizer socorro, sabe por quê? Porque serviço, irmãos, o governo também serve. O governo também trabalha. Então, é o governo e o socorro. Então, na operação pelo Espírito de socorro, eu me movo como uma operação espiritual no corpo de Cristo como socorro. Então eu posso ser um intercessor, eu posso me mover na ação social, eu posso visitar vidas, eu posso, tocar, eu posso cantar, eu posso fazer uma infinidade de coisas. E se eu me movo como uma operação espiritual, como governo, ou como administrador, por quê? Porque é o mesmo nome. Qual que é o nome que eu falei para vocês aí? Quem anotou? Não. Kuberneses. Os que têm dons de administração ou dons de governo. 1 Coríntios 12, verso 28. Os que têm dons de administração ou dom de governo. É a mesma coisa, segundo a Bíblia, chamada de Kuberneses. Pega lá, irmão, pega o dicionário, você vai ver que a palavra original nesse texto é Kuberneses. E o que é Kuberneses? Um dom pelo Espírito, para que você seja um administrador ou um governo. E está falando aqui, especificamente do corpo. Você pode se mover dessa forma também fora, na sua vida, no seu trabalho, na sociedade, mas nós estamos falando especificamente do corpo de Cristo. Então existe uma movimentação pelo Espírito, que a princípio é um dom, porque tudo é dom, vamos esclarecer isso, mas passa de dom e passa a ser uma operação do Espírito, para que as pessoas sejam levantadas e trabalhem pelo Espírito e não na carne, como Kuberneses. Então diga para o irmão, você é Kuberneses, quando ele for um governo ou um administrador. E quando ele for socorro, o que ele é? Diga comigo, diáconos, serviço. A palavra diáconos vem da origem serviço, vem da origem servo, que é o ministério de socorro, e que envolve tudo aquilo que não é governo. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Ok. Então, aquela hierarquia ou aquele movimento que às vezes a gente vê, né, uma escada em que a pessoa começa às vezes como obreiro, ou já começa como diácono, depois ela vem a diácono, depois do diácono ela se torna o que aqui? Evangelista primeiro ou depois do presbítero? Evangelista ou presbítero? Presbítero, depois evangelista, depois do evangelista é o que? Pastor, né? Vira pastor, não é? Não, quem sabe isso de verdade, gente? Aqui é missionário e depois pastor. Irmãos, me desculpem frustrá-los, isso aqui nunca existiu. Biblicamente não, isso não existe em lugar nenhum, não tem fundamento, base bíblica nenhuma para a pessoa ter um degrau de ascensão no ministério. Porque aqui misturou tudo. Aqui nós temos manifestações do Espírito,
como dons para trabalho, como ofício ministerial. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então o que nós precisamos entender? Que isso aqui é a mesma coisa. Obreiro e diácono é a mesma coisa, diz respeito ao serviço. Amém? Presbíteros diz respeito a governo. Então, quem é daqui pode passar para cá? Até pode, mas aí definiu. Mas diácono e presbítero não tem nada a ver com evangelista, nem com missionário, porque a palavra missionário é apóstolo. Então aqui nós temos evangelista, missionário e pastor. Nós temos 5 ministérios. Então não tem como evangelista vira missionário e vira pastor. Se Deus dá um dom específico, ele do jeito que você dá, você morre com ele. O dom ministerial, irmãos, é intransferível. O dom ministerial, você morre com ele. Você está entendendo isso? Então, o Senhor deu isso aqui. Como que tem a ver isso com isso? Eu vou esclarecer isso melhor para você. Diácono, então, irmãos, e obreiro tem a ver com uma operação pelo Espírito para socorro. Amém? Presbítero tem a ver com uma operação para o serviço, para governo. Então tem um corpo de governo da casa, o corpo de presbíteros ou presbitério. São aqueles que administram a comunidade local e definem aquilo que acontece na comunidade local. É um corpo de presbítero ou presbitério. Dentro do presbitério, aqueles que compõem o presbitério, eles podem ser pastores, eles podem ser evangelistas, eles podem ser apóstolos, eles podem ser mestres, ou eles podem ser profetas. É um presbítero apóstolo, é um presbítero pastor, é um presbítero, você está entendendo isso? Porque uma coisa não tem nada a ver. Presbítero está dizendo, é administrador, é governo, é cabeça da casa. Aqui está falando sobre ministério, movimentação, ofício, função no corpo, visando o aperfeiçoamento dos santos. Não tem a ver com ser presbítero e nem com ser diácono. Você está entendendo isso? O que não pode, eu vou perguntar para você, presbítero então pode ser diácono? Pode? Não pode. Se ele se tornou presbítero, ele deixou de ser do corpo de socorro. Você está entendendo isso? Agora deixa eu te falar uma coisa. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. No meio dos obreiros ou do diácono, você pode ter um diácono pastor. Que isso, pastor? Você pode ter um diácono pastor, um diácono evangelista, um diácono mestre, um diácono apóstolo, um diácono profeta. Vou até melhorar o que eu falei. Aqui, se você pensar que quem governar aqui pode estar sentado nessa mesa, você também pode ter um diácono sentado na mesa do presbitério. Por quê? Porque no seu raio de ação responde como um cabeça. Está entendendo isso? Deixa eu falar uma coisa para você. O corpo de Cristo não é engessado, irmão. O corpo de Cristo não é engessado. Então uma coisa é como você se movimenta, como você trabalha. Pastor, mas não entendo nada desse negócio de pastor, profeta, apóstolo. Irmão, é cena do próximo capítulo. Você vai entender tudo nessas aulas. Mas para hoje você tem que entender isso. Que isso aqui, ó, evangelista, missionário, que é apóstolo, evangelista, não pode estar nessa escada. Por quê? Porque a pessoa não pode ser diácono, presbítero, depois virar isso aqui, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou mostrar isso para você na Bíblia, para não ficar nas minhas palavras. Vamos lá, abre comigo a sua Bíblia aí, eu quero te mostrar uma coisa. Obrigado, Jesus. Louvamos o teu nome, Pai. Nos ajuda a entender. Primeira de Pedro capítulo 5. Irmão, Pedro era o quê? Você conhece Pedro como o quê? Pedro era um apóstolo. Apóstolo do? Diga comigo, apóstolo do Cordeiro. Era um apóstolo e põe apóstolo nisso, porque andou com Jesus.
era um apóstolo do Cordeiro. Tem diferença isso, pastor? Tem diferença, irmão. Você vai entender que tem diferença. Você vai ver que existem pessoas que dizem, não existe mais apóstolo. Depende, essa não é o questionamento. Então, esse aqui é um apóstolo do Cordeiro. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós. Olha Pedro escrevendo a carta. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Pronto. Aí você fala, como é que um apóstolo é presbítero? Porque é isso aqui que eu estou falando para você. O presbítero pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser mestre, mas ele é presbítero. Está entendendo? Não interessa qual é o ofício ministerial que ele se move, ele é governo. Está entendendo? Sim ou não? Então, o que Pedro está dizendo? Escrevendo aí, aos presbíteros que estão entre vós. Ele está escrevendo ao corpo de presbítero. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Em outra versão diz, convosco. E testemunha das aflições de Cristo. Olha, ele está frisando que ele é um presbítero, mas também é apóstolo do Cordeiro. E participante da glória que se há de revelar. Aí o que ele diz? Apacente. Em outra versão diz, pastorei o rebanho de Deus. Aí você falou, mas como assim? Irmão, presbítero governa. E governo é apacentamento. Você está entendendo isso? Outra coisa para ficar claro. Na nova aliança, Novo Testamento, existe duas posições para o pastor. O pastor como um ofício ministerial e o pastor quando é usado na função do presbítero. Está usando pastor ali, mas o termo era presbítero. Por quê? Porque presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa na nova aliança. Pode pegar lá que você vai ver, a mesma função é a mesma coisa. E não tem nada a ver aqui, se vier o bispo, não sei o que, aí bagunçou mais ainda a escada do sucesso. Porque bispo, irmão, não tem nada a ver. Bispo tem a ver com presbítero. Presbítero tem a ver com, na nova aliança, presbítero tem a ver com bispo. Podia fazer um quadro mais bonitinho, né? Bispo e pastor. Então as aplicações, por isso que quando vai escrever para Timóteo, você vê até que tem versões que diz assim, o presbítero, em outra versão já diz o bispo. Fala, o bispo ou o presbítero é a mesma coisa. Olha lá para você ver. O presbítero, o bispo, porque são aqueles que têm o governo. Então pastor, bispo e presbítero se refere à mesma coisa. Irmãos, abre uma aspas aí. Existe diferenciação desse pastor como presbítero e do pastor como ministério, dom ministerial de Efésios 4. Que aí fala de uma função, de um serviço e não de governo. Está entendendo isso? Mas aqui na Bíblia você vai ver bispo, pastor e presbítero como uma posição de governo. Então, olha lá, está claro aqui. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu separei aqui no mínimo uns 10 passagens para embasar cada coisa. Por aí, 7, 8 a 10. Mas eu separei uma ou duas para não bagunçar mais a sua cabeça do que já deve estar bagunçado. E você não precisa mais do que essa. Depois eu te passo, jogo lá no grupo da igreja as outras passagens bíblicas. Mas nós estamos lendo 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, que Pedro diz, aos presbíteros que estão entre vós, aí no presbitério, eu estou admoestando, chamando a atenção de vocês. Eu que sou presbítero dessa equipe, eu que estou junto com vocês na liderança dessa igreja local, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então o que ele vai dizer para o presbitério? Apacente e pastorei o rebanho de Deus que está entre vós. Tenha cuidado com eles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho.
Ele está escrevendo esse momento da sua carta para quem, irmão? Para a igreja. É para a igreja que ele está escrevendo o momento dessa carta? É ou não é, irmão? Diga, é para o presbitério. É para o governo. Para aqueles que apacentam, para aqueles que definem, para aqueles que dão as direções para aquela comunidade local. Amém? Olha lá, só para você anotar aí. Presbítero vem do grego, ó, a palavra presbítero, irmãos, significa pessoa de idade ou ancião. Você vai ver também na Bíblia que um monte de texto, em vez de falar presbítero, fala o ancião, o ancião. Quem é o ancião? O ancião é o bispo, é o pastor, é o presbítero, é o governo. O ancião é o governo. É a mesma palavra, tá? A palavra presbíteros é a mesma palavra de Zaquém na antiga aliança. Quem era o Zaquém na antiga aliança? Identificava os líderes governantes do antigo Israel. Quem que era o Zaquém na antiga aliança? Aqueles que governavam uma cidade, uma tribo, ou tinha expressão a nível nacional. Era o Zaquém, era o ancião das antigas tribos de Israel. E tem, sabe, uma equiparação com o presbíteros, com o ancião do Novo Testamento. Alguém que exerce governo. Quantos entenderam o que eu falei? Função confiada a um líder ou governante de uma comunidade cristã local. Então, na igreja primitiva, presbítero falava de um governante. Amém? Olha lá como é que vale os termos. A palavra bispo vem do original grego episkopos. Bispo vem da palavra episkopos, que quer dizer supervisor. Então, o que é o bispo? Episkopos, supervisor. E o pastor vem da palavra poimen, que significa aquele que apacenta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos mais um pouco, vocês riaram a bateria. Primeira Pedro 5, 1 a 3, você vê que Pedro, então, ele era apóstolo e ele era presbítero. Amém? Deixa eu só falar para você a respeito do ministério de socorro, a gente termina. O ministério, irmãos, que não, a verdade, empreguei até o nome errado, a Bíblia não fala como ministério, mas a operação pelo espírito de socorro ou de serviço, que a Bíblia no Novo Testamento chama de diáconos, tem a ver com o quê? Com serviço. Você pode abrir aí, depois Romanos 16, 1, anota lá que você vai ver que também existia o termo diaconisa para mulheres na Bíblia, ok? Romanos capítulo 16, verso 1. Então, a palavra diáconos, que deu origem à nossa palavra diácono, é a mesma palavra para trabalhador, para servo, para obreiro. É a mesma palavra para ergates. Está no original. Deixa eu mostrar isso para você aqui. Atos capítulo 6. Vamos lá, nós vamos ler aqui. Essa parte nós vamos encerrar. Atos capítulo 6. Verso 1. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão de discípulos, os 12, quem eram os 12? Os 12 apóstolos do Cordeiro, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Entendeu isso, irmão? Tem gente que acha que o líder local, ou seja, o presbítero daquele lugar, o pastor, o responsável por guiar aquele rebanho, precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Precisa visitar todas as pessoas, precisa dar orientações e ajuda
Hoje nós postamos um vídeo tão pontual, irmãos, na internet, que você precisa compartilhar aquilo lá. Porque é exatamente o que a palavra nos ensina. Mas diz aqui então que as viúvas estavam desamparadas e levaram isso aos 12 apóstolos. O verso 2 diz assim: e os 12, convocando a multidão de discípulos, trouxe toda a igreja numa reunião, disseram: não é inteligente, não é razoável, não é bom que nós, os apóstolos, deixemos a palavra, o estudo da palavra, a dedicação das escrituras, para poder servir as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. O que está acontecendo aqui, irmãos? Sendo pela primeira vez ordenado um grupo de socorro, um grupo de serviço, um grupo de diáconos. Nós precisamos entender, e vamos falar muito disso nos 5 ministérios, irmãos, que a igreja não funciona aonde todo mundo faz todas as coisas. Deus deu função específica para cada um no corpo de Cristo. E se cada um fizer com diligência aquilo que foi chamado para fazer, então a igreja explode nas nações. Porque estaremos dentro do nosso chamado, cumprindo a nossa vocação, na nossa identidade, manifestando a glória de Deus às nações da terra. Nós precisamos entender que toda igreja onde um faz tudo, ele prega, ele canta, ele toca, ele visita, ele vai, e o que a gente fala? Uau, aquele ali sim é pastor. Perdido, sozinho muitas vezes, não tem com quem contar, não tem com quem fazer, desesperado, morto de trabalhar, sua família se perdendo, seus filhos se perdendo, porque casou com a igreja tendo uma esposa em casa. E a igreja, irmãos, não é a esposa do pastor, a igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja é a esposa de Jesus. A minha esposa está lá em casa, então eu não posso casar com a igreja, porque ela já tem marido. E muitos pastores fazem isso. Não, eu vou lá para tal lugar, porque lá pastor é pastor mesmo. Nós precisamos entender a palavra, irmãos, e entender para que serve cada momento, cada lugar, cada função. Estar no chamado, cumprir uma vocação. Amém? Verso 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre estes importante negócio. Verso 4: mas nós perseveraremos na oração e na ministração da palavra. Epa! E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, e Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Está entendendo? Como nós precisamos de sentar e aprender essas coisas, queridos. Quantos de nós já falamos, você já falou, eu talvez em algum momento da minha vida isso. Não, mas o pastor tinha que fazer isso, mas o fulano tinha que fazer, mas o ciclano tem que fazer. Não tem que fazer, irmão. Muitas vezes é você que tem que fazer aquilo que você quer que alguém faça. Sabe por quê? Porque aquilo que arde em você, aí está a sua vocação. Então nós ficamos escolhendo, procurando coisa para o outro fazer, mas o outro já tem o chamado dele, já está no chamado dele, cumprindo a vocação dele. E aquilo que me incomoda não é para você apontar e criticar e mandar alguém fazer, é para você fazer. Porque isso é a sua vocação, aquilo que mais arde no seu coração.
Abre aí para a gente fechar isso aqui, tem a ver com o texto. Atos 21, verso 8. Diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Pronto, irmão. Está falando de Filipe, diga comigo, o evangelista, que era um dos 7, o quê? Diáconos. Pronto, irmão, está aí na Bíblia. O que que alguém vai falar do quê? Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, escolhido e ungido para ser diácono. Por quê, irmãos? Porque um diácono, ele pode ser pastor, evangelista, mestre, apóstolo, pode se mover em qualquer ministério. Você está entendendo isso? Porque você vai entender mais para frente a ação de cada ministério, irmãos. Não tem a ver com que se a pessoa está mais ligada ao socorro, ou se ela está mais ligada ao governo. Então nós não podemos confundir operação pelo espírito de socorro, ou serviço, ou diaconia. Não podemos confundir, tudo isso é a mesma coisa, com operação pelo espírito para presidir, para administrar, para ordenar, para governo, que tem a ver com o quê? Presbitério, bispo e pastor. E aqui, diaconato, obreiro, socorro, mesma coisa. Diácono, obreiro, socorro, é a mesma coisa aqui, do lado de cá, presbítero, bispo, pastor. Uma coisa fala de socorro e outra coisa fala de governo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E não tem nada a ver com 5 ministérios. Então lá, nós vimos o que? Um apóstolo que era presbítero. Então como, irmãos, que o presbítero vai virar pastor, o pastor vai virar não sei o quê? Você está entendendo isso? E aqui nós estamos vendo um evangelista que era o quê? Um diácono. Por quê? Porque socorro e governo são operações pelo Espírito que trabalham na hierarquia da igreja. E os 5 ministérios não tem nada a ver nem com hierarquia e nem com títulos. Tem a ver com a movimentação de cada um no aperfeiçoamento dos santos. E obreiro, serviço, diácono e presbítero tem a ver com hierarquia, sim, porque são grupos separados, socorro e governo. Ou você está aqui ou você está aqui. Amém, irmão? Glória a Jesus. Vamos terminar. Louvamos a Ti, Jesus. 1 Timóteo capítulo 3. Depois você vai ler lá. Vai falar dos requisitos dos presbíteros e dos diáconos. Você vai ver que algumas vezes a Bíblia fala ancião, algumas vezes a Bíblia fala bispo, porque é a mesma coisa, governo. E quando a Bíblia fala diácono, quando a Bíblia fala obreiro, quando a Bíblia fala em socorro, é a mesma coisa, serviço. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, olha aí, irmão, 1 Timóteo 3, 1. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Em alguma versão está diferente de bispo? Líder, que mais? Episcopado. A palavra como? Episcopado. Psicopado. Episcopado, foi o que eu falei, ué. Foi, não falei episcopado? Vocês que não ouviram, falei episcopado. Então, episcopado, bispo, governo, liderança. O que é? A mesma coisa, irmão. Não tem a ver com a movimentação ministerial. Tem a ver se é governo ou se é serviço. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Epa! Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Já viu isso, irmão? A gente precisa conhecer a Bíblia, querido. Às vezes a pessoa chega na igreja, está ali há 6 meses, sei lá, 5, 3. Ah, pastor, põe um fulano, põe não sei o quê. Aí o pastor que conhece a Bíblia não põe. Aí o pastor é religioso, porque o irmão é firme na igreja. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Irmão, nós precisamos conhecer muita coisa antes da gente querer discutir algumas coisas. Porque tem muita gente na internet, muita gente dentro de igreja, irmão, querendo discutir o que não sabe nem o início. Amém? Aí o verso 8, olha aqui. Os diáconos. Tem alguém que tem algo diferente aí? Verso 8. Os diáconos. Não. Igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem do lucro desonesto. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diácono. Então, irmão, tem que treinar, tem que testar primeiro. Está entendendo? As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Por que a Bíblia não falou como tem que ser o apóstolo? Por que a Bíblia não falou como tem que ser o profeta? Por que a Bíblia não falou como é que tem que ser, irmãos, o evangelista, o pastor e o mestre? Por quê? Você que entendeu a aula de hoje, por favor, me diga. Exatamente, irmão. Porque, irmão, qualquer apóstolo, qualquer profeta, qualquer evangelista, qualquer mestre vai estar incluído na categoria ou de serviço ou de governo. Então, falando ao governo e falando ao serviço, se fala a toda a igreja. Vou te falar uma coisa, irmãos. 10 pessoas ou menos da igreja no Brasil conhecem isso que você está ouvindo nessa noite. Por favor, irmãos, entenda isso de verdade. Para você não falar bobagem, mas falar, sabe, com clareza o que você está dizendo. E saber, irmãos, como se movimenta o corpo de Cristo. Então, às vezes você vê, né, fechando. Deixa eu fechar aqui, senão eu vou continuar. Você precisa entender que às vezes Paulo mistura as coisas, e por isso que eu fiz essa diferenciação. Você precisa entender, quando Paulo coloca lá o que é ministério, o que é dom e o que é operação. Não tem como você também fechar isso, costurar e trancar. Mas o entendimento base é que os dons ministeriais, nós vamos falar disso mais para frente, mas os dons ministeriais ou ministérios, tira o dom para você ficar mais tranquilo. Os ministérios é aquilo que se tornou um ofício. Eu troco o pneu, mas não sou borracheiro. O borracheiro tem um ministério. Eu troco a lâmpada, mas eu não sou eletricista. O eletricista tem um ministério. Eu troco a lâmpada, então só tenho o dom. O dom é aquilo, carisma, que você recebe sem merecer. Por isso que eu digo que tudo é dom. Mas existe a subdivisão do dom. E a operação, irmãos, é aquilo que não está incluído. Qual a diferença? É muito difícil de você trazer uma diferença entre dom e operação. Algumas pessoas defendem
E a Bíblia fala que o ministério é dado pelo Filho. O dom do Espírito Santo é dado pelo Espírito Santo. E as operações são dadas pelo Senhor, pelo Pai. Então isso você já pode. Agora, como saber que a pessoa tem alguma coisa? Se ela foi o Espírito, foi o Pai, foi, sabe, vamos discutir se aquilo que está na pessoa foi o Espírito Santo, foi Deus, né? Foi, irmãos, isso está aqui, não é para a gente discutir, está aqui para a gente, sabe, ter clareza. Amém? E dentro daquilo que é bem conceitual para nós, 1 Coríntios 12, 9 dons. Todo mundo sabe disso, nós não vamos falar desses dons aqui nessas aulas. Podemos fazer uma escola só para isso depois. 9 dons. Se você vê na igreja, a gente se movendo, ok. 9 dons. 5 ministérios, se fala menos, mas está crescendo hoje no Brasil o interesse pelos 5 ministérios. Efésios 4:11, está lá. Mas essa aula, preste atenção para a gente terminar, tem um objetivo principal de focar, não é nos 5 ministérios de Efésios 4:11 e nem nos dons de 1 Coríntios 12, mas na operação pelo Espírito que está envolvido socorro e governo. Entre outras, não é só isso. Então você viu a pessoa que sabe exortar, você viu a pessoa que sabe, né, trazer para perto e, como se diz, não é apacentar, é trazer o alento que a pessoa precisa ali, o cuidado específico para aquele momento. Tem um nome para isso, viu? Por isso que eu não posso fechar aqui, irmãos, não vou. Mas isso são manifestações do Espírito. E a gente entende que hoje, né, a Bíblia fala naquele que tem a capacidade de compartilhar, de dar, ele é liberal em repartir. Já está aqui. Aquele que é, sabe, treinado para exortar, treinado para poder, né, cuidar, trazer aquele cuidado específico. Amparar, é essa mesma palavra que eu queria, amparar, aquele que tem um cuidado específico para amparar. Irmãos, e é diferente. Tem gente que se você chorar no ombro dela, irmão, você está pego. Porque a pessoa sabe amparar. Tem gente que sabe exortar e trazer a pessoa para perto na exortação. Tem uns que põem para correr. Tem gente, irmãos, que sabe repartir tudo que tem como ninguém. Mesmo não tendo, ele reparte. Porque, irmãos, isso são manifestações do Espírito. Amém? Só que entre tudo isso, nós batemos no socorro e no governo ou administração, para que nós pudéssemos entrar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Fica de pé comigo, vamos orar.